Olá, vamos conversar um pouco sobre a fase de concepção do projeto de sistemas, né? Uma fase inicial, uma fase embrionária, que não significa ainda que o sistema vai prosseguir em todo o seu processo, ainda há a possibilidade de daquele projeto, daquele software, ser abortado em função de alguma inviabilidade, né? Então, em geral, é um momento onde há uma reflexão sobre, primeiro, a escolha, né? Ou seja, toda empresa tem um conjunto de projetos a ser demandados que tem uma fila por prioridade, por critérios, enfim. Cada um tem o seu e, em algum momento, o gestor vai escolher aquele projeto e vai falar, olha, esse vai para andamento. Nesse momento que ele diz, olha, esse projeto vai para andamento, inicia-se a fase de concepção, né? Onde a gente vai recolher as informações fundamentais dos sistemas, vamos fazer uma análise de viabilidade para aferir se aquele projeto é factível ou não. E que tipos de projetos podem ser esses? Pode ser um projeto de um sistema novo, inédito, que não existe na empresa ainda, pode ser um projeto de melhorias substanciais num software existente, e pode ser simplesmente a mudança de alguma tecnologia, né, que você vai substituir para que determinado processo, determinada atividade tenha uma melhor fluência e agilidade, né? E, em geral, nessa fase, a gente vai alimentar um documento que vai trazer as informações, inicialmente as informações básicas do sistema, como a descrição geral daquele software, os objetivos dele, os problemas que ele ajusta, né, de uma vez implantado, as premissas que aquele projeto tem, as restrições econômicas, financeiras, técnicas, seja lá o que for, os benefícios que aquele projeto vai trazer para a empresa depois de pronto, né, o escopo do sistema, a abrangência do sistema e começando a detalhar os requisitos, que são as atividades e características daquele sistema, né? Então, esse momento é fundamental. E surge, então, uma ação importante, que é a análise de riscos. Então, nesse momento, a gente deve tentar visualizar todos os riscos que aquele projeto tem de não chegar ao final, seja por não ter mão de obra, seja por não ter estrutura, seja por poder faltar o dinheiro, enfim, o que pode acontecer de equivocado, né, que aquele projeto não chegue ao final. Então, por exemplo, o cliente não sabe o que ele deseja, isso é um risco muito grande, que a gente vai ter que gastar um tempo para trazê-lo à tona nessa realidade. Tem muita rotatividade pessoal na equipe hoje em dia, isso também é um problema, porque eu começo com as pessoas, depois tenho que parar, continuar com outras que entram no projeto do meio, e essas entradas de pessoas durante o projeto é sempre muito ruim a gestão disso tudo, né? O tamanho do software pode ser um problema também, é um risco da gente não chegar à conclusão, se demandar muitos anos de desenvolvimento, né? Prazos e custos inicialmente subestimados, quando você vai ver a realidade, ela é bem diferente daquilo que foi pensado inicialmente, ainda antes da fase de concepção, e eventualmente o uso de novas tecnologias que vai trazer com que eu eventualmente não tenha necessariamente mão de obra para aquela tecnologia não foi usada, ainda não está forte no mercado, pode ter problemas de uso, enfim, né, tudo que o novo traz para a gente, né? Então, isso são aspectos importantes, que nós vamos nos preocupar também nesse momento com as estimativas das atividades, então um cronograma inicial, de uma maneira geral, é feito, da mesma forma como o orçamento em linhas gerais é realizado nessa fase. E aí, as questões que eu tenho nesse momento inicial existe tecnologia para desenvolver esse produto? Existe já no mercado? O sistema traz benefícios? Esses benefícios trazidos compensam os custos? É possível operar aquele sistema? Então, tudo isso vai trazer à tona o momento número 2 dessa fase, que é o estudo de viabilidade. Então, como o nome diz, nós vamos agora avaliar efetivamente, em função dos vários riscos apontados, né? Considerando esses vários riscos, considerando os custos, considerando o cronograma, o orçamento, a equipe, enfim, todo o contexto, e avaliar se aquele sistema é viável. Primeiro, tecnicamente, capacidade dele, a confiabilidade, a disponibilidade da TI que é necessária para aquele sistema, se toda a tecnologia está disponível, se existe mão de obra qualificada, né, para atender aquela demanda, se a empresa tem experiência com aquela tecnologia, são aspectos técnicos que são considerados. Depois vamos pensar também em aspectos econômicos financeiros, claro, muito importante viabilizar isso. Então, a análise de viabilidade econômica e financeira irá comprovar se os retornos que o sistema vai trazer foram superiores ao custo, ao investimento que foi demandado para que ele fosse realizado, tá certo? Então, é nesse momento que a gente vai ver se o investimento é atrativo. E aí nós temos que avaliar um conjunto de fatores, a projeção de receitas ao longo do período, observando se à medida que o sistema passa a ser operacional, se essa receita tende a aumentar,
a projeção dos custos, despesas e investimentos ao longo do processo e depois, para a gente acompanhar, né, se isso está sendo compatível com os ganhos, com os retornos trazidos, uma projeção do fluxo de caixa, lembrando sempre que nós estamos falando com dinheiro no futuro, dinheiro à frente, então vamos falar aqui sobre técnicas que nos mostram como equiparar esse dinheiro na linha do tempo, né? Então vamos ver agora uma tabela onde vai mostrar análise de indicadores que eventualmente pode ser feito, que é a análise que se faz com relação a esse cenário. Então, por exemplo, geralmente eu trabalho com 3 cenários: cenário otimista, né, tudo vai dar certo, o cenário projetado e o cenário pessimista, que os problemas, os riscos que nós avaliamos, a gente considera que eles podem acontecer e gera uma estimativa de como é que aquilo pode repercutir no mercado. Então, por exemplo, a variação das receitas, né, durante o projeto, menos de 10%, o otimista, mais 10%. Então, a gente avalia a receita, avalia a variação das despesas, a variação do valor investido e obtemos, com a análise desses dados, indicadores relevantes. Então, o VPL, que chama-se valor presente líquido, o que ele faz? Ele traz para a data zero, uma data de hoje, todos os fluxos de caixas futuros, tá certo? De maneira que a gente possa, né, somar valores na mesma unidade de tempo e aquilo efetivamente ser real, tá certo? E esse investimento inicial, ele vai ser importante e vai trazer um desconto, uma taxa de retorno, se ela é atrativa. Então, se esse valor presente líquido for maior do que zero, significa o quê? Que o projeto tem boa capacidade de gerar lucro. Se ele é zero, é um projeto que está no 0 a 0, e se ele é negativo, ele passa a ser inviável em termos de atração de investimento. Temos a TIR, né, que é a taxa interna de retorno, que vai medir a rentabilidade do investimento percentual, né? É o tempo de retorno do investimento realizado. Payback é o tempo de retorno. Então, o TIR, ele vai mostrar, né, a rentabilidade daquele investimento, percentualmente falando, e o payback vai dizer para a gente, olha, o tempo de retorno desse investimento é tanto tempo, tá certo? Então, o que é bom que a gente tire como conclusão desse projeto? Primeiro, que ele teve economias nos custos, certo? Aumento de receita, redução de despesa ou aumento da lucratividade. Esses elementos têm que se comportar positivos, de maneira que a gente consiga dizer, olha, o projeto é economicamente viável. Existe a viabilidade operacional, em que eu vou analisar se toda a operação do sistema é factível, né? Então, o grau de adequação da empresa vale a pena, se há necessidade de parcerias para desenvolvimento, de contratações externas, se há o apoio da alta gestão, que é importante para conseguir os recursos necessários e extras que vão acontecendo, se existem pessoas resistentes no meio do caminho, sejam gestores, sejam usuários finais, enfim, que possam vir atrapalhar a operação do sistema, e se, fundamentalmente, se aquele sistema está sendo aceito e benquisto pelos seus usuários, o que é fundamental também. Outro fator importante é a questão do cronograma, fundamental. A maioria dos projetos hoje extrapola-se o cronograma. Então, os prazos têm que ser prazos reais, execuíveis, né? Então, tem que ter uma análise muito factível disso aí. Cruzar as atividades levantadas e ver se a estimativa delas é efetivamente factível de ser realizada. Tá certo? Nesse momento, a gente tem uma conjuntura econômica, financeira, operacional, que a gente pode chegar à conclusão final, que se é o seguinte: o sistema é factível de ser desenvolvido? Se ele se demonstrar inviável, seja técnica, seja economicamente, ou de algum fator possível, pode ser que esse projeto não aconteça. Então, ele morre naquele momento, o projeto é abortado, são feitas escritas e análises do porquê que o projeto foi abortado da documentação e ele não vai para desenvolvimento. Ou é factível, vamos em frente. O que vai acontecer? Aquele projeto se inicia efetivamente, é feito o termo de abertura do projeto, marca o início do projeto, o líder de projeto é designado, certo? E o sistema ganha corpo, ganha funcionamento e vai para o processo de desenvolvimento propriamente dito. E aí vai começar a fase seguinte, né, do processo, que é a fase de análise. Correto? Então, a concepção, ela leva a gente para a fase de análise ou conclui-se que aquele sistema é inviável e o mesmo é engavetado. Muito obrigado.